do casamento, Jesus ele nunca iniciou esse assunto. Preste atenção. Acerca de divórcio e de casamento, Jesus nunca iniciou esse assunto. Por que Jesus nunca iniciou, pastor? Porque isso é algo relacionado ao poder do homem e da mulher, que escolhe, que decide e que vai saber conviver. Toda vez que Jesus vai responder a respeito de casamento e divórcio, ele está falando para os fariseus. Olha aqui em Mateus 19 e o versículo, Mateus 19 e o versículo 3. Chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus, e tentando, disse-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus ele chegou a um determinado lugar e os fariseus chegou perto dele puxando esse assunto, ok? Então é os fariseus que ia e puxava esse assunto de casamento, que já era polêmico desde o tempo de Jesus. Não, o casamento já era polêmico desde o tempo de Moisés, porque Jesus vai falar aqui que Moisés ele deu uma carta de divórcio permitindo que o homem liberasse a mulher a estar livre, a prosseguir a sua vida, porque o homem tem um coração duro, um coração mau. Então, quando o homem casava com a mulher, o Senhor está respondendo aqui no versículo 8, quando o homem casava com a mulher e ele maltratava a mulher, e ele pisava na mulher, e ele judiava da mulher, a mulher não tinha poder para voltar para a casa dela, a mulher não tinha seguro, ela não podia recorrer à justiça para separação e ter um sustento, ela simplesmente viveu casada 5, 10, 15 anos e era mandada embora pelo homem como se fosse um objeto, um animal. Então, Moisés, naquela época, bem antes de Jesus, estamos falando aí de um tempo de 1000, 2000, em torno de 3000 anos antes de Cristo, Moisés ele liberou uma carta de divórcio, 2000 anos, Moisés ele libera uma carta de divórcio para que o homem pudesse, antes de desprezar a sua mulher, o homem pudesse liberar uma carta, escrevendo assim, ó, eu libero fulano de tal, do seu vínculo comigo, ela está livre para seguir a sua vida. Então a carta de divórcio, ela redigia essas coisas, para que a mulher pudesse ter uma dignidade e não ser mandada embora como se fosse uma vagabunda. Então Moisés, vendo a dificuldade das questões da mulher, o Senhor diz que Moisés ele libera uma carta de divórcio para que a mulher pudesse pelo menos ter um pouco de dignidade, porque ela era desprezada pelos homens por qualquer motivo. Então essa é uma realidade que Deus do tempo de Moisés o povo está vivendo. E as mulheres sofreram demais por causa disso, as mulheres padeceram por causa disso. Então, quem está perguntando a Jesus a respeito do casamento é os fariseus, que tinha a vida falsa. Os fariseus, eles tinham, naquele tempo de Jesus, duas ideias. Qual que era a primeira ideia? A ideia de um mestre era o seguinte, não pode divorciar-se nunca. A outro mestre, era duas escolas que brigavam na época, né? Que era o mestre Shammai e o mestre Hilel. Então, um mestre dizia, pode divorciar por qualquer momento, se não deu certo, divorcia. O outro dizia, não pode divorciar por qualquer momento, por qualquer motivo, não. Tem que levar as coisas muito a sério. Então, Jesus, ele pondera para esse lado, aonde que não deve se divorciar por qualquer motivo. Jesus apoia essa ideia, que o divórcio não é uma questão de brincadeira, porque todo divórcio, de fato, vai ser uma quebra de aliança e uma quebra de compromisso. E ainda que o divórcio seja bom, ele vai trazer muitas complicações. Então Jesus, ele assume uma posição do lado da ideia mais, eu vou colocar assim, mais rigorosa. Divórcio não é por qualquer motivo. Mas os fariseus, eles tinham uma pretensão de divorciar por qualquer motivo. É por isso que eles perguntam a Jesus em Mateus 19. É permitido o homem largar sua mulher por qualquer motivo?
Vocês entenderam? É por isso que eles perguntam, é permitido? Por quê? Porque naquela época existia dois rabinos. Um que ensinava que podia largar por qualquer motivo e outro que ensinava que não podia. E Jesus fica ao lado desse que ensinava que não podia largar por qualquer motivo. Entenderam? É só para vocês entenderem por que eles estão fazendo essa pergunta. Eles não chegam assim, pode largar a mulher por qualquer motivo, simplesmente perguntar, não. Porque aquilo estava sendo ensinado na época. Ok? Então ele ensina que Jesus fala que não, que o Senhor fez uma só carne, que é para ter uma vida bacana, santa, ter uma vida bonita de se viver. Aí eles perguntam, mas por que Moisés deu a carta de divórcio? Aí ele explica, Moisés permitiu o homem fazer uma carta, entregar a mulher, liberando ela, porque se o homem desejasse largar a mulher, ele já ia largar de todo jeito. E como a mulher não tinha amparo dos pais, nem da cultura, nem do Estado, uma carta de divórcio era o mínimo que ela podia ter para que ela possa, pelo menos, ter uma dignidade de falar, olha, o homem me abandonou, mas ele escreveu que está me liberando por livre e espontânea vontade, eu estou livre para continuar a minha vida. Então essa carta de divórcio, resumindo umas palavras bem simples, significa isso, tá bom? Vamos prosseguir então. Aí quando Jesus ele ensina assim, olha, no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Quando Jesus ele dá essa palavra, mostrando a importância de um casamento, até os discípulos de Jesus eles ficam assustados. Olha o que os discípulos falam no versículo 10. Se essa é a condição relativamente à mulher, então é melhor nem casar. Então você tem que entender que está acontecendo algo no tempo de Jesus que é muito crescente na mente dos homens. O que está acontecendo? Pode se divorciar por qualquer motivo. Só que nós temos que entender, irmãos, que Jesus ele dá essa palavra no versículo 9, dizendo, olha, não pode divorciar por qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição, e quem divorcia e casa novamente vai cometer adultério, e o que casar com a mulher que deixou também comete adultério. Mas por que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso para os fariseus. E o que os fariseus faziam? Eles casavam, a mulher cozinhou mal, ele separava e pegava outra, mais novinha, mais bonitinha, né, mais atraente. Os fariseus casavam, a mulher não soube fazer uma costura, aí ele viu uma outra bonita, que costura, ele largava e pegava. Então Jesus ele está dando essa palavra aos fariseus, servindo para todos da época, mostrando que ele é contra esse ato cruel dos homens de firmar um casamento com a mulher, principalmente naquela época, onde a mulher não tinha trabalho, não tinha recurso, não tinha seguro, não tinha qualidade de vida, e ele abandonava a mulher por qualquer motivo, casava com outra, e aí aquela mulher ficava solta, ela não tinha opção. Então o Senhor está dizendo, vocês estão fazendo algo ruim. Não pode ficar nesse ato de separa e casa e separa, como se isso fosse brincadeira. Porque o homem que casa e separa e casa com outra, nesse tempo que é os fariseus que eles estão vivendo isso, eles estavam fazendo isso sem consciência, sem respeito e sem humanidade. E volto a repetir, Jesus é um defensor das mulheres e das crianças. Jesus sempre trabalhou defendendo as mulheres e as crianças. Então, para a gente entender, então, essa ordem de Jesus, ela é um mandamento para todos os princípios? Eu acredito que não. Eu acredito que em Mateus 19:10, quando o Senhor está, ao 19:9, quando ele está falando aos fariseus, ele está falando porque aquilo estava acontecendo, aquele problema naquela época. E o problema é, a mulher era desprezada, porque tinha muitas mulheres, elas não tinham recurso, e o homem se achava no poder de casar e separar quando quiser. Isso, de fato, sempre foi errado diante de Deus. Isso sempre foi errado, porque a mulher estava sendo desprezada, desvalorizada. E o Senhor, então, dá uma palavra aos fariseus, ó, vocês não podem ficar fazendo o que vocês estão fazendo, não.
Casando, separando, casando com o outro, deixando a mulher sozinha, sem vida, não importando com o sentimento. O Senhor dá uma bronca para os fariseus. Mas os fariseus eram pessoas que queriam casar já querendo separar por qualquer motivo. Leia o que está escrito no versículo 3. Pode o homem separar da mulher por qualquer motivo? Então ele já pergunta isso. Pode o homem separar da mulher por qualquer motivo? Ele já tinha a pretensão de separar por qualquer motivo. É o contexto da época, porque a Bíblia não foi escrita para nós que estamos aqui hoje, nesse século que nós vivemos, com essa tecnologia, com essa ciência. A Bíblia não foi escrita pensando em nós nesse momento. A Bíblia foi escrita para um povo e nós que estamos adiante desse povo temos que entender os princípios daquela época e entender o que se aplica nos dias de hoje. Porque se você achar que a Bíblia foi escrita para nós, então vamos voltar para a lei, aonde um filho que responde o pai tem que ser morto a pedradas. Está escrito, foi Deus que ordenou isso no livro de Levítico. Vocês entenderam? Aquela época era necessário matar uma criança que respondesse o pai, que fosse violento. Porque se não agisse desse modo, não tinha policial, não tinha conselho tutelar, não tinha guarnição de guarda municipal. Então, a lei era severa para que o homem que tem tendência a fazer o que é errado pudesse andar correto e ter respeito um com os outros. Mas depois mudou as questões. A gente precisa entender esses pontos, entender esses princípios. Depois mudou as coisas. Amém, querido? Então eu estou falando com você sobre casamento e sobre divórcio. Aí alguém me perguntou assim, pastor, lá em Lucas, no capítulo 18, eu fiz uma anotação aqui, eu acho que é em Lucas 18. Alguém me mandou esse texto aqui de Lucas, eu acho que é Lucas 18. 16 e 18. Vamos ver aqui, Lucas 16 e 18. Sim. Lucas 16 e 18. Olha, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, adultera também. É o mesmo contexto de Mateus, gente. Repara que Jesus está falando para quem? Versículo 14, para os fariseus. Olha aqui, Lucas 16 e 14. E os fariseus que eram avarentos e ouvia Jesus falar e zombava dele. Então Jesus está falando com os fariseus. Os fariseus zombavam de Jesus, zombavam da palavra, mas Jesus, mesmo sendo zombado, falava a verdade para ele. Olha, vocês estão repudiando suas mulheres como se fosse nada e estão casando com outra como se isso não tivesse importância e elas também estão envolvendo com outro, mas vocês estão vivendo em adultério porque os fariseus viviam, ensinavam e proliferavam essa situação. Jesus está falando aos fariseus que viviam em falsidade. Jesus não está falando essa palavra a homens e a mulheres que têm uma conduta, que têm uma dinâmica, que entendem se respeitar, que até para fazer um divórcio é precisa ter ponderação, moderação, autoconhecimento e respeito mútuo. Entendeu? Mas Jesus está falando àqueles que são falsos. Inclusive, se você está me ouvindo e você é uma pessoa que casou, mas está vivendo com falsidade, está vivendo com engano, trata a mulher como se não fosse nada, ou a mulher trata o marido como se não fosse nada, conversa com gritaria, com falta de educação, quando vai conversar alguma coisa, o outro quarteirão escuta o que está sendo dito, principalmente tem mulher que é assim, o Salomão fala que é terrível viver com esse tipo de mulher. Então o Senhor está dizendo para esse tipo de pessoas que vivem esse tipo de vida infernal, maligna e tem a pretensão assim, a hora que eu quiser eu saio, entro em outro relacionamento, em outro casamento, não dou satisfação a ninguém, eu não preciso disso, você não tem vínculo pelas suas alianças e pelas suas promessas, então a palavra de Deus serve para você. O Senhor está dizendo para a mulher, olha, se você larga o seu marido e casa com outro, e o marido casa com outro, vocês vivem em adultério. Porque para começar, vocês casaram sem entender quem são vocês, quais que são os princípios de Deus, quais que são as revelações para a sua vida. E vocês ouvindo a verdade ainda ignoram o que está sendo dito e desprezam e achando que pode seguir o seu próprio coração, o seu próprio entendimento ou o conselho dos outros demais.
Então Jesus, em Lucas 16, quando ele lança essa palavra no versículo 18, você tem que entender que no versículo 14, ele está respondendo aos fariseus, são os homens que estão pensando, posso casar e separar por qualquer motivo? Isso é errado. Porque os fariseus já casavam e imaginavam que podia separar por qualquer motivo. Então alguém me perguntou, pastor, existe um texto na Bíblia que fala que o homem pode separar e casar de novo? Não, não existe um texto na Bíblia que fala que o homem pode separar e casar de novo. Mas você tem que entender que não foi prioridade de Jesus falar desse assunto. Sempre estavam os fariseus cutucando ele para tocar nesse assunto. Por que que Jesus não iniciou esse assunto? Por que que Jesus não deu valor a esse assunto? Porque isso é um assunto ligado ao ser humano, isso é um assunto ligado ao homem e à mulher, que eles precisam se conhecer, se entender, se valorizar e tomar decisões. Deus não entra em todos os assuntos relacionados à vida do homem. Deus não escolhe o nome do seu filho, Deus não escolhe que roupa que você vai vestir, Deus não escolhe o carro que você deseja comprar, Deus não escolhe que casa que você vai morar, Deus não escolhe em qual faculdade ou escola o seu filho você vai estudar, porque são coisas relacionadas a você. Você entra na faculdade, você tranca a matrícula, você estuda para outra, você vai numa casa, são coisas do âmbito humano. Questão de casamento e de divórcio não está inserido nos mandamentos, não. Isso é uma questão de relação. Agora, o que o Senhor Jesus sempre criticou é porque em Lucas 16 e versículo 18, quando ele fala que o homem que separa a casa comete adultério, a mulher separada também comete adultério, é porque em Lucas 16, você tem que ler Lucas 16 e 14. Ele está falando para os fariseus que quer já casar e separar por qualquer motivo. Quando ele fala em Mateus 19 também, do versículo 9, que tem que ser uma coisa firme, sólida, e não pode separar por qualquer motivo, você tem que entender que em Mateus 19, 3, ele está falando para os fariseus que quer separar por qualquer motivo. Então Jesus condena o ato de fazer uma aliança quando você já tem uma segunda opção. É como aquela pessoa que entra para a igreja e fala assim, pastor, eu quero congregar com o senhor. Mas no coração daquela pessoa está assim, se esse pastor falar alguma coisa que eu não agrado, eu saio daqui e vou para outra igreja. Não preciso disso. É isso. O que Jesus falaria para essa pessoa? Não. Se você decide congregar aqui, olha, respeita o seu pastor. Se ele não tiver certo, o seu pastor, conversa com ele com educação. Chega perto dele, chama uma reunião, expõe os seus pontos, fala que você o respeita, que você o admira, que você quer trabalhar junto, mas você não entende por que ele está agindo desse modo, por que a igreja tem esse costume. Porque se você fala assim, eu vou congregar com o senhor pastor, mas no seu coração já está pensando assim, qualquer coisa que ele fizer que eu não gostar, eu vou para outra igreja, Deus vai falar com você, não. Porque se você fazer isso, você vai criar no seu coração sempre um costume, um regulamento de ações. Sempre que não der certo, eu mudo. Sempre que não der certo, eu paro. Sempre que não der certo, eu xingo o pastor porque eu não estou nem aí, falo a verdade na cara dele mesmo. Mas esse tipo de pessoa é amaldiçoado. É isso que está acontecendo, entendeu, irmão? Eu acho que isso é a maneira mais simples que eu consigo me expressar para você entender. Quando Jesus fala que não pode separar e casar com outro, e aquele que casa com a separada também comete adultério, é nesse contexto. Porque os homens estavam casando já com a intenção de separar. Então o Senhor dá uma bronca neles, não pode viver assim não. É diferente do contexto de alguns casos que nós temos hoje, que eu vou entrar aqui ainda no assunto. E esse texto que eu te expliquei, dá para você entender, é como, vou voltar a repetir. É como o homem que chega na igreja e fala, pastor, eu quero congregar, eu sou ministro do louvor, eu sou diaconisa, eu sou presbítero, quero congregar com o senhor. Mas na mente dele ou dela ele está pensando, se não der certo eu saio e vou para outra igreja. O que o Senhor falaria para essa pessoa? Não. Você não deve fazer isso. Se você não está disposto a congregar junto, a analisar quem é o pastor que você vai para a igreja dele, se você não está disposto a abraçar a causa, se você não está disposto a respeitá-lo, então nem dá as mãos para trabalhar, porque se você congregar e o pastor ter alguma ação, alguma decisão, algum modo de agir que você não concorda e você sair falando mal, acusando, pondo defeito, criando facção, você será amaldiçoado, não dá certo e as pessoas que te acompanham também não crescem. Você conhece gente que entra na igreja e vive a vida inteira falando mal do pastor? Mas tá lá, o safado continua na igreja, né? Eu acho isso, irmãos, uma coisa maligna, porque a Bíblia diz que é maligno. Ele está na igreja,
canta na igreja, toca na igreja, prega na igreja, ela dirige o círculo de jovens, de teatro, das irmãs, é diácono da igreja, seja o que for, é presbítero, mas qualquer oportunidade que tem, fala mal do pastor. Ah, meu pastor é muito frio, meu pastor não é de oração, o pastor não é de jejum, ah, meu pastor quem manda na igreja é a família dele, ah, o pastor é muito sem educação, ah, o pastor não sabe ensinar, ah, o pastor ensina demais, ah, o pastor, sabe, só vi falando mal, mas o safado e a safada continua lá ainda. Porque o pastor não obriga ninguém a ficar na igreja. Para que continua? Se o ambiente para você não está bem. Então, querido, eu estou entrando nesse assunto que eu sinto a necessidade. Se você não está bem com o seu pastor, primeiro ponto, deixa eu te ensinar uma coisa. Chama ele com educação e conversa com ele. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Eu não entendi por que a igreja trabalha desse tipo. Eu quero ajudar o senhor, eu quero ajudar a visão da igreja, mas eu estou com dificuldade. Aí se o pastor expressar e você entender que não está legal, ó, pastor, eu posso te dar uma sugestão? Que tal a gente trabalhar assim? Que tal a gente fazer desse modo? Aí sim você vai ser uma ovelha que trabalha para crescer o rebanho. Mas se você não comunica com o seu pastor, não foi uma reunião com ele, não se expressa com ele e abre a boca grande sua para ficar falando mal, querido, você está sendo servo de Satanás, a tua vida não prospera, os teus relacionamentos não prosperam, a mão de Deus é retirada sobre a sua vida, a não ser que é colocada a mão do Senhor para punir você, porque Deus sempre vai ficar a favor da autoridade. O seu pastor não chamou você para ir para lá, você foi porque você quis, então você deve, no mínimo, ter respeito para conversar e mesmo quando sair, não abrir a boca para difamar, porque o Senhor julga aqueles que colocam contenda.